Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste dia 16 de novembro, nossa 33ª semana do tempo comum. Estamos na terça-feira e o nosso santo evangelho é Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de estatura muito baixa. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com muita alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Queridos, amados filhos e filhas, o amável olhar de Jesus para Zaqueu transformou em um homem generoso e solidário, com os que defraudou, com os pobres, e a conversão, a salvação chegou na sua vida. No momento em que ele desejou encontrar-se com o Senhor. Ele queria, diz o texto de Lucas, ver Jesus. Quem era Jesus? Conhecer Jesus. E talvez por ser um cobrador de impostos, já um pecador público, assim dito, e por uma estatura, aqui deixa-nos claro, de estatura baixa, muito baixo, poderia trazer até, provavelmente, complexos dentro de si, traumas. E este, então, decide-se por ver, por encontrar com Jesus. E a sua decisão é que faz com que Jesus o encontre, Jesus o alcance. Então, veja como é importante olharmos este encontro de Jesus com Zaqueu, mostrando como é possível uma conversão, é possível obter salvação quando nos decidimos ir, encontrarmos-nos com Jesus. Embora muitas vezes é necessário cortes profundos que sangram ao romper com uma vida velha, ao romper com o caminho, muitas vezes, de acomodação que a gente tem. Provavelmente, a vida de Zaqueu era uma vida acomodada na riqueza, no seu
muito viver aburguesado. E ali então, veja, Jesus tinha dito que é difícil a um rico se converter, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas o texto está aqui nos dizendo, não é que os ricos estejam necessariamente fadados a uma condenação. E rico aqui, ao meu modo também de analisar e ver, não é só aquele que tem abastadamente, mas muitas vezes uma riqueza que trazemos interior, na soberba, na altivez, mesmo sendo pobres, na mediocridade arrogante, muitas vezes trazer dentro de si uma prepotência, um orgulho, e não nos reconhecermos diante da nossa condição. Então é preciso que nos deixemos encontrar com Jesus para acontecer então essa transformação. Ir com sinceridade de coração diante do reino anunciado por Jesus, como Zaqueu assim o foi. Então nós vemos nesse texto sagrado o processo que foi se dando na vida de Zaqueu deve também ir se dando na nossa vida. Ele começou com o desejo de encontrar-se com Jesus. Tal era então esta intensidade desse desejo que ele, por si, ter baixa estatura, não duvidou em sair correndo, subir numa árvore e para ver Jesus passar. Veja que ridículo, este pequenino homem correndo, rico, largar o seu manto com a sua túnica, subir no sicômoro, subir então naquela figueira. Veja a disposição de se expor no ridículo, o seu prestígio de homem rico deixado no chão pelo manto. E é assim, essa disposição que leva Zaqueu nutrir algo muito maior diante daquela mera curiosidade de ver Jesus. Assim então, ele que se colocou como um mero espectador, um observador, agora é Jesus quem o vê. É Jesus quem se autoconvida para hospedar-se na casa dele e entrar então a salvação para aquele que desejou a salvação, a pessoa de Jesus. Então dá-se uma reviravolta na vida daquele homem que era odiado por muitos, por ser funcionário dos romanos e explorador dos pobres do povo judeu. O sinal então aqui da conversão revela-se pela disposição de distribuir metade dos seus bens aos pobres e de restituir 4 vezes mais a quantia que porventura houvesse roubado de alguém. Sua salvação teve início no momento em que entrou no seu coração o desejo de encontrar-se com Jesus. E ela é consumada no desejo que Jesus entrou em sua casa, entrou no seu coração. Ele foi capaz de descobrir que tudo o que ele tinha era nada diante do tudo que estava diante dele. Jesus, o Messias, o Cristo de Deus. Que bonito é olharmos então esse gesto, tanto da parte de Zaqueu, que passa por ridículo, indo até aquela então
figueiras subindo nela, mas também descendo dela. E Jesus que vai até a ele e pede entrada na sua casa. Hoje estarei na tua casa. E hoje entrou a salvação nesta casa. Portanto, todos podem se salvar. Quando deixamos o nosso encontro se consumar na transformação, na conversão da nossa vida, em Jesus entrando na nossa vida, na nossa casa e fazendo também essa reviravolta no nosso viver. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor derrame ricas bênçãos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.